Começa agora Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Alô, segunda-feira, ainda um pouco ressaqueada aí com os festejos, ou com a festa do final das Olimpíadas, e aí a gente fica meio lesado com tanta beleza, com tanto colorido, com tanta festa, e aí quando na segunda-feira começa-se a discutir de novo o impeachment da presidente Dilma. É que ela dá motivo também, né? Em vez de ficar dela, fica falando coisas. Mas tomara que dê tudo certo. Tomara. Tomara que os olhos de inverno das circunstâncias mais doídas não sejam capazes de encobrir por muito tempo os nossos olhos de sol. Que toda vez que o nosso coração se resfriar à beça e a respiração se fizer áspera demais, a gente possa descobrir maneiras para cuidar dele com o carinho todo que ele merece. Que lá no fundo, mais fundo do mais fundo abismo, nos reste sempre uma brecha qualquer, ínfima, tímida, para ver também um bocadinho de céu. Tomara que os nossos enganos mais devastadores não nos roubem o entusiasmo para semear de novo. Que a lembrança dos pés feridos, quando valentes descalçamos os sentimentos, não nos tire a coragem de sentir confiança. Que sempre que doer muito, os cansaços da gente encontrem um lugar de paz para descansar na varanda mais calma da nossa mente. Que o medo exista porque ele existe, mas que não tenha tamanho para ceifar o nosso amor. Tomara que a gente não desista de ser quem é, por nada nem ninguém deste mundo. Que a gente reconheça o poder do outro sem esquecer do nosso. Que as mentiras alheias não confundam as nossas verdades, mesmo que as mentiras e as verdades sejam impermanentes. Que friagem nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Que mesmo quando estivermos doentes, não percamos de vista nem de sonho a aldeia da alegria. Tomara que, apesar dos pesares todos, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir mão de se sentir feliz. Tomara. Com essas palavras, entra no ar Falando a Verdade. Comigo, Eudes Lustosa. E agora, direto de Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Eudes. Acabaram-se os Jogos Olímpicos e eu vou começar hoje lendo uma mensagem que recebi de um médico de Nova York, o Dr. Albert Levy, que veio para o Brasil ver as Olimpíadas. Ele diz o seguinte: o Brasil, que inventou anos atrás o mito de ser rico e não é, deveria tentar suportar críticas e tentar melhorar o nível de vida de sua população.
Educação e saúde são 2 alicerces para o desenvolvimento de uma nação e deveriam ser os objetivos primordiais dos brasileiros. Isso agora e não no futuro. O futuro é agora. Depois o Brasil poderá se preocupar com medalhas olímpicas. A ideia de realizar obras faraônicas a preços medonhos de caros, melados com corrupção de nível de gangsterismo, não foi boa. As Olimpíadas não foram o que a imprensa brasileira tenta convencer a todos. Filas gigantescas, estádios super longe de tudo, bilhetes vendidos e que não existem. Compramos ingressos para a abertura a preço altíssimo para chegar aos nossos assentos e estavam ocupados por fotógrafos. Sentamos pessimamente e saímos bem no meio da festa por não podermos desfrutar dos nossos ingressos. Alguém publicou isso? Ele pergunta. Depois ele diz que o Brasil está numa fase ruim, econômica e politicamente, e espera que todos possamos sair desse fosso. E manda um abraço olímpico. Albert Levy, médico em Park Avenue, Nova York. Bom, mas enfim, dia 25 começa o juízo final da presidente Dilma, né? Só para lembrar, em 15 de março do ano 44 a.C., 60 senadores apunhalaram Júlio César, o ditador romano, no Senado. Ele foi para Roma, depois daquela frase alia jacta est, a sorte está lançada, recebeu 23 punhaladas, inclusive de seu filho adotivo Brutus. Eu estou contando isso porque são 60 votos que devem condenar Dilma, né, tal como 60 senadores que apunhalaram Júlio César, e porque Lula, dando uma entrevista na BBC Brasil, disse que Dilma vai ao Senado para se submeter às perguntas dos Judas Iscariotes. Agora, o que está preocupando mesmo o atual presidente, futuro presidente, o atual presidente interino, futuro presidente Michel Temer, é a falta de votação na Câmara de coisas importantes para resolver os problemas do país. Vejam só, reforma da Previdência. Em 91 milhões de brasileiros com renda que trabalham, 11 milhões e 300 mil são sustentados pelo dinheiro dos impostos de todos. O rombo na Previdência vem de 98 bilhões de rombo na Previdência Rural, 88 bilhões no rombo de servidores públicos e, da maioria, apenas 7,8 bilhões. É uma injusta distribuição até do déficit. Aliás, o déficit nas contas públicas de 170 bilhões seria coberto pela sonegação, se todos pagassem impostos. Agora a gente tem que considerar que a sonegação seria bem menor se o Estado brasileiro realmente prestasse bons serviços públicos, aqueles a quem o Estado tem o dever de prestar. Eu lembro mais uma vez que em Tampa, Flórida, encontrei um brasileiro de Governador Valadares, que era lojista em Valadares e sonegava tudo, segundo ele me contou. E que agora abriu uma lojinha na Flórida e paga tudo e acha que paga pouco, porque o serviço público é completo. Os filhos têm boas escolas, eles têm bom serviço de saúde, têm absoluta segurança e paga imposto achando que está pagando barato o serviço público. Na campanha eleitoral municipal de agora, o PT caiu pela metade. Em 2012 tinha 1.829 candidatos a prefeito, agora tem 989. Tinha candidatos a vereador 40.960, agora tem 21.460. Quer dizer, é o partido que mais sentiu, né, a Lava Jato. E, por fim, só uma lembrança, né? Estão criticando Galvão Bueno porque pediu para as pessoas se levantarem e entre as pessoas, para ouvir o hino, e entre as pessoas havia um cadeirante e mais o Grael, o Lars Grael, né? E estão criticando o Galvão por causa disso. Eu acho terrível que a gente tenha que pedir para brasileiros se levantarem para ouvir o hino.
Eu vi o Usain Bolt dando uma entrevista quando entrou o hino de um país que nem é dele, dos Estados Unidos. Ele interrompeu a entrevista em respeito ao hino americano, e ele é da Jamaica. Não era nem o hino da Jamaica. Eu falei em Grael, o avô da Martini, nossa medalha de ouro na vela, Dixon Grael, tem uma história ótima que eu vou contar para vocês, porque eu acho que ninguém sabe. Ele entrou no gabinete do ministro Golbery, lá no Palácio Laranjeiras, no governo Castelo Branco, dizendo: eu já tenho um grupo pronto para entrar no Uruguai e trazer Brizola preso. Aí ele queria que o Golbery dissesse: não faça isso. O Golbery apenas olhou para ele e disse: e vai quando? Aí ele desistiu. De Brasília, Alexandre Garcia. 12h14 é a hora certa em Rondônia. Falando a verdade. Deputados estaduais em ação. Oi, gente, agora vamos falar sobre a CPI dos frigoríficos. Os deputados estaduais querem acabar com o cartel que existe em Rondônia e está trazendo muitos prejuízos para a população que sofre com o preço alto da carne. Além disso, o cartel fechou inúmeros frigoríficos e deixou muita gente sem emprego. Não é, Francisco de Assis? Você está vendo, você pode andar na cidade aí todo mundo desempregado. Diga aí, Laurenice Gomes. Se pergunta por que fechou, agora vamos ver de quê. Os deputados querem os empregos de volta, viu, Francisco de Assis? E a esperança da comunidade é que lá reabra de novo. Depois de muito trabalho e debates, o resultado da CPI foi para o Ministério Público e outros órgãos. O presidente da APRO, Adélio Barofaldi, também espera que tudo volte à normalidade. Esse movimento, junto com a Assembleia e com o Governo do Estado, ele tem sido de uma valia muito grande para dar a pressão em cima dos frigoríficos para voltar a uma realidade que é o nosso lugar de Rondônia. Os deputados estaduais estão trabalhando unidos com o povo. Falando a verdade. 12h15 é a hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Feste Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Atenção, emissoras da Rede Meridional. Formação de rede em 2 minutos. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva.
Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. As 20 músicas mais pedidas da semana. Top 20. Sábado, meio-dia, só aqui. 95. Falando a verdade. Em 5 segundos. Falando a verdade em rede estadual. A partir de agora, está formada a Rede Independente de Rádio, com a participação da Rede Meridional. Jaru, 91,1. Pimenta Bueno, 93,5. Vilhena, 91,3. E Colorado do Oeste, 94,1. Transmitindo para mais de 30 municípios. Falando a verdade. Doze horas e 19 minutos. 12 horas e 19 minutos é a hora certa em Rondônia. A partir de agora, a Rede Meridional, presidida pela Luciana Furtado, dirigida pelo Rinaldo Filhote, com a gerência da Sueli Martins, e mais a FM Clube Cidade Cacoal, sob a direção do Valdeci Lopes, forma a Rede Independente de Rádio, transmitindo o nosso Falando a Verdade desde a Rádio FM 95 de Candeia do Jamari para a maior parte da população de Rondônia. Agradecendo os companheiros da rede, damos aqui o nosso boa tarde a você que nos prestigia com a sua audiência. Falando a verdade. Agora 12 horas e 20 minutos, 12 horas e 20 minutos, hora certa em Rondônia. O Tribunal de Contas da União bloqueou 2 bilhões e 100 milhões de reais das construtoras Odebrecht e OAS, de executivos das duas empresas e do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. A medida tem por objetivo eventual ressarcimento de prejuízos em 2 obras da refinaria Abreu e Lima, causados por esquema de cartel, corrupção e superfaturamento investigado pela Operação Lava Jato. Os preços pagos pela Petrobras estavam inflados, ou seja, majorados, em cerca de 25%, que é aí que deve estar a propina, né? Tem um preço de 100, cobra 125 e repassa para as crianças esses 25. Conhecida pelo despreparo e principalmente pelo destempero, a presidente afastada Dilma Rousseff poderá aplicar um certeiro tiro no pé indo ao Senado, até porque a sua decantada honestidade deverá ser posta em causa, posta em discussão. Gente, eu acho que o cenário não muda. Tanto faz ela ir como não ir ao Senado, o resultado já é previsto. Então ela poderia se poupar, né? Se poupar. Mas dizem que ela vai lá e vai dar nome aos bois. E adiantará isso aí? Haverá apenas um ou outro mugido. Falando a verdade. Com problemas na justiça, eles estão sujeitos à impugnação de registro. 4.800 candidatos correm o risco de terem suas inscrições impugnadas. Pelo menos 4.849 candidatos nas eleições municipais deste ano podem ter registro impugnado por serem consideradas ficha suja pela Justiça Eleitoral. A análise considera as 467.074 candidaturas validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até a última sexta-feira. No total, o TSE já recebeu 503.690 pedidos de registro. Um sistema do Ministério Público Federal cruza o CPF dos candidatos com base de dados de tribunais de justiça, de contas e de órgãos de controle.
A ferramenta chamada de módulo ficha suja emite um relatório de conhecimento aos 3.000 promotores eleitorais que trabalharão em todo o país nas eleições. Apesar do sistema já ter sido usado em 2014, é a primeira vez que todos os promotores que atuam nas eleições têm acesso aos dados. Em 2012, o TSE recebeu quase 8.000 recursos de impugnação, sendo cerca de 3.000 oriundos de ações baseadas na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa existe para ser usada. E se não for usada, nós corremos o risco de eleger ou de reeleger figurinhas marcadas na história do Brasil. Hoje de manhã eu assisti um telejornal, não me lembro qual era a emissora de televisão, e que dava conta de um assalto que aconteceu, me parece, no interior de São Paulo, e um dos assaltantes, assalto a banco, né, com explosão de caixa e tal, aquele negócio todo, um dos assaltantes é candidato a vereador. Se durante a candidatura ele age desse jeito, imagina quando virar autoridade. Falando a verdade. 12 horas e 23 minutos é a hora certa em Rondônia. 23 minutos é hora certa, 12 horas e 23 minutos é hora certa em Rondônia. Cardio Center, clínica especializada em cardiologia, realiza todos os exames necessários para um diagnóstico perfeito com equipamento de alta tecnologia. Faça o seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Você de Porto Velho ou do interior, pode ligar. É só telefonar 3223-0088. Falando a verdade. Agora 12 horas e 24 minutos é a hora certa em Rondônia e é hora de defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor. Quando a quitação da dívida, seja ela total ou parcial, for feita antecipadamente, o consumidor tem direito ao abatimento proporcional dos juros e demais acréscimos legais aplicados ao contrato. Segundo o advogado Átila Nunes, do Serviço em Defesa do Consumidor.com.br, o devedor somente irá pagar pelos encargos que usou durante o prazo do financiamento. Essa regra vale para os empréstimos em geral, consignados em folha de pagamento, financiamentos, compras parceladas, com juros, em cartão de crédito e outras operações que envolvam crédito. 1 minuto em defesa do consumidor. 1 minuto em defesa do consumidor é um serviço de utilidade pública. Acesse www.emdefesadoconsumidor.com.br. Reclamar adianta. Atendimento gratuito. Informe legislativo. As obras dos viadutos Trevo do Roque, 3,5 e Campos Sales ficaram paralisadas por anos. Mas agora, a Subcomissão de Fiscalização e Controle está acompanhando as obras do governo, como as dos viadutos de Porto Velho. O deputado federal Lindomar Garçom, após assumir a presidência da subcomissão, está trabalhando para que as obras não sejam paralisadas novamente. Deputado federal Lindomar Garçom, trabalhando pela gente da nossa terra. Falando a verdade. 12 horas e 26 minutos. 12 horas e 26 minutos é a hora certa em Rondônia. A cúpula do Banco Itaú tomou uma decisão. Seus principais executivos, Roberto Setúbal, inclusive, ficarão proibidos de fazer doações financeiras nestas eleições. A medida se estende também aos cônjuges. Olha aí, o negócio está começando a minguar. Sabe o que é isso? Não querem mais correr o risco de se contaminar por essa relação que até hoje foi promíscua, né? Vamos evitar a promiscuidade e evitar com isso a contaminação. Porque a contaminação sempre ocorre pela promiscuidade das relações. Falando a verdade. Ex-presidente Lula e familiares não estão no indiciamento. A Polícia Federal concluiu o relatório da fase triplo X e indicia dona do triplex de Guarujá. Empregados da Mossack Fonseca no Brasil foram indiciados.
A Polícia Federal entregou à Justiça, na última sexta-feira, o relatório final sobre a fase triplo X da Lava Jato, deflagrada em 27 de janeiro. Foram indiciados a publicitária Nelcy Worken, que admitiu ser a verdadeira dona de um triplex no condomínio Solares, no Guarujá, e funcionário da Mossack Fonseca do Brasil. O relatório final da Polícia Federal foi tornado público pelo juiz Sérgio Moro no final da tarde da última quinta-feira. Além de Nelcy, são arrolados Maria Mercedes Rianho, chefe do escritório da Mossack no Brasil, Luiz Fernando Hernandes, Rodrigo Andrés Cuesta Hernandes, Ricardo Honório Neto e Renata Pereira Brito, que trabalhavam para a Mossack. Também é indiciado o empresário Ademir Awada, que intermediava negócios para a Mossack. O ex-presidente Lula e seus familiares não foram indiciados. A real propriedade do apartamento de Guarujá, porém, é apurada numa investigação à parte. Vamos ver aonde é que isso vai chegar. De repente, com isso aqui, o presidente Lula se vê livre dessas maledicências todas que o acusam de ser dono desse apartamento lá. Bom, gente, hoje é dia 22 de agosto. E a nossa contagem regressiva, a partir das datas estabelecidas pelo DENIT local para as conclusões das obras do viaduto ali no Trevo do Roque, uma já furou, né? Hoje, aquele prazo de 60 dias já estourou em 3 dias. Hoje está estourado em 3 dias. E a previsão não se cumpriu. Aquele prazo de 120 dias, era um prazo de 60 para não sei o que, e outro de 120 para a conclusão total da obra do viaduto do Trevo do Roque. E o prazo de 120 dias, hoje, só faltam 57 dias. 57 dias. E o prazo de 60 estourou. Eu não me surpreenderei se ao final do segundo prazo aconteceu o que aconteceu com o primeiro e com todos os outros. Era só mais um prazo que davam para alguma coisa que não sabem quando vai acabar. Falando a verdade. 12 horas e 30 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos logo logo. A gente volta já. Falando a verdade. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Pense Faro Agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Na Casa Fácil Tecron, você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto, com até 6 cores diferenciadas, com 30% de desconto e ainda parcelado em 3 vezes sem juros no cartão. Aproveite a oferta ideal para cobrir casas, empresas, galpão e conjuntos residenciais. É mais barato do que você imagina. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. Temos também kit Casa Fácil com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Informações 3222-8193 ou 8424-0145. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos, ótica cabeça branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos.
A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SESI, Senai e IEL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Dicas de jogos, tendências do mundo dos eletrônicos, os grandes lançamentos e sucessos do cinema. Hashtag Fica a Dica. De segunda a sexta, se liga aqui. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. e 33 minutos. 12 horas e 33 minutos é a hora certa em Rondônia e nós estamos de volta com a segunda metade do nosso Falando a Verdade. Na Casa Fácil Tecron você economiza de verdade. Aproveite a grande promoção em telhas de concreto com até 6 cores diferenciadas com 30% de desconto e ainda parcelada em 3 vezes sem juros no cartão. E atenção, comprando 1 milheiro ou mais, até 60 quilômetros a entrega é gratuita. A Casa Fácil Tecron é entrega em todo o estado de Rondônia. Informações 3222-8193 ou 984240145. Falando a verdade. 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos é a hora certa em Rondônia. A Mossack Fonseca se tornou conhecida no Brasil após a divulgação da série jornalística Panama Paper, em abril deste ano. A série baseou-se num acervo de 11 milhões e 500 mil documentos internos da Mossack, obtido pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung, e compartilhado com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. No Brasil participaram da apuração o UOL, o Jornal O Estado de São Paulo e a Rede TV. E aí chegaram na Mossack, que tem esse envolvimento aí com o apartamento que diziam que era do presidente Lula e finalmente descobriram que não tem nada a ver, é tudo dessa empresa. Essa empresa é enrolada, gente, enrolada. E o Comitê Olímpico dos Estados Unidos emitiu uma nota oficial na última quinta-feira, em que pede desculpas pelo comportamento dos nadadores que representavam o país nas Olimpíadas e que se envolveram numa polêmica ao relatar um falso assalto ao saírem de uma festa. O comunicado foi assinado pelo presidente da entidade, Scott Blaycom. Olha, isso é bonito, né? Isso é bonito. E parece que um desses jogadores aí já não vai mais participar como castigo, né? Como castigo. Porque coloca o nome do evento e da instituição, né, em xeque. Gleisi Hoffmann e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República após a investigação policial concluir que os dois receberam R$1 milhão de propina de contratos firmados entre empreiteiras e a Petrobras. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, liberou para ser incluído na pauta de julgamento o inquérito contra a senadora Gleisi Hoffmann e contra o ex-ministro Paulo Bernardo. Os 5 ministros que integram a segunda turma do Supremo Tribunal terão que decidir se recebem ou não a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o casal. Agora, se tiver substância, certamente será aceita. Se não tiver, é devolvida. E a Organização dos Estados Americanos está pedindo explicações ao governo brasileiro sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Entre os pedidos da entidade internacional está que o governo apresente as suas observações sobre o pedido do PT. Explique o que foi feito para manter a legalidade do processo e quais seriam os efeitos do afastamento definitivo da petista.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, notificou o governo do presidente em exercício Michel Temer a dar explicações sobre o processo de impeachment. A manifestação foi uma resposta ao pedido feito pelo PT na semana passada para suspender o processo que levou ao afastamento da presidente Dilma. Segundo o Itamaraty, a comissão solicitou as informações que o governo brasileiro considerar oportunas a respeito do caso em apreço. A resposta encontra-se em processo de elaboração e será coordenada entre os órgãos competentes. Um dos signatários da petição enviada ao OEA, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão da comissão. Isso mostra que a OEA acatou a nossa denúncia. Estamos confiantes. O organismo também pediu novas informações para os deputados petistas autores da peça. Olha, mas isso aqui não vai levar a nada. Agora, eu não vi essa movimentação toda quando foi da cassação do Collor, né? O PT está sempre certo. Naquela ocasião o PT era a favor da cassação, então era legal, não era golpe, não precisava ir para a OEA, não precisava para nada. Agora, como é no coro deles que está batendo o chicote, aí corre para tudo que é lado. 12 horas e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos é a hora certa em Rondônia. E o Veste-Faro agendado 2016.2 está aí nas portas. A Faro, Faculdade de Rondônia, informa que as inscrições para o Veste-Faro agendado continuam abertas para as últimas vagas. A Faro oferece os cursos de Direito, Engenharia Florestal, Engenharia Civil e a dupla diplomação, Administração mais Ciências Contábeis. 2 cursos, 2 diplomas em menos tempo. A Faro participa ainda de programas governamentais como Enem, FIES e Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. Faça sua vida profissional decolar. Agende já a sua prova no site da Faro, www.faro.edu.br ou pessoalmente no campus da Faro, na BR 364, quilômetro 6,5, sentido Cuiabá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3217-5151 e lembre-se, Faro, a faculdade para quem busca superação. Falando a verdade. 12 horas e 40 minutos, hora certa em Rondônia, hora de alto papo com Boris Feldman. Carro elétrico já é uma realidade e várias marcas já oferecem os seus modelos que se movimentam com a bateria. Tem uma fábrica nos Estados Unidos, a Tesla, que só fabrica carros elétricos. Porém, todos eles com o mesmo problema de autonomia. Quando a bateria se descarrega, são horas para recarregá-la, além de ter que se encontrar uma tomada adequada. Mas tem um outro tipo de carro elétrico que funciona sem bateria. Como assim? É o carro Fuel Cell, célula combustível. Ele é abastecido com hidrogênio que nesta célula a combustível gera energia elétrica para movimentar o automóvel. E super ecológico, sai apenas água do cano de descarga. Toyota e Honda já iniciaram as vendas destes modelos Fuel Cell. Outra japonesa, a Nissan, também está desenvolvendo a mesma ideia da célula combustível e trouxe para o Brasil um carro conceito, aliás, uma van que funciona com este mesmo princípio, porém com uma diferença fundamental e que se encaixa direitinho no nosso país. Ela também tem uma célula a combustível que produz energia elétrica que vai para os motores que tracionarão as rodas. Mas a grande diferença desse carro conceito da Nissan é que, em vez de queimar hidrogênio, a célula combustível queima etanol. Ou seja, é um carro elétrico sem os problemas do carro elétrico, pois ele se abastece em qualquer posto que tenha etanol. 12 horas e 42 minutos. 12 horas e 42 minutos é a hora certa em Rondônia. A mais violenta campanha de difamação contra o homem público em toda a história do país, da qual Lula da Silva se diz vítima,
É denunciada por uma cartilha impressa em 4 línguas, português, inglês, francês e espanhol, que o PT vai distribuir a personalidades e órgãos de comunicação no exterior. Para compensar o fato de, segundo alegam, Lula está sendo difamado no Brasil. Os petistas decidiram ampliar a campanha de difamação do Brasil no exterior, apresentando seu líder máximo como vítima de toda sorte de violência por parte das autoridades policiais e judiciais que, no cumprimento de suas responsabilidades constitucionais, estão há mais de 2 anos expondo as entranhas do maior esquema de corrupção da história deste país, armado por Lula e os seus asseclas. O chefão petista, que já apelou ao Comitê de Direitos Humanos da ONU contra o juiz Sérgio Moro, demonstra estar cada vez mais atemorizado com a possibilidade de fazer companhia aos ex-dirigentes do PT. Até agora, 2 ex-presidentes e 3 ex-tesoureiros do partido. Olha, gente, o laço está apertando. Está apertando. E aí, para salvar o Lula, não importa que a imagem do Brasil fique maculada. Haja mentira, 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 tentando transformá-las em verdades. E Odebrecht pagou pelo menos 100 milhões de reais em propina para o PT em negociações intermediadas pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo executivos da empreiteira, em acordo de delação premiada por meio da vice-presidência da corrupção, batizada de Setor de Operações Estruturadas. A maior parte dos pagamentos era suborno pela obtenção de contratos e também para que o PT e o governo apoiassem medidas de caráter geral, como desoneração da folha de pagamento e redução do imposto de renda sobre o lucro de empresas brasileiras no exterior. O teor das delações foi informado na edição de domingo, ontem, do jornal O Globo. Falando a verdade. 12 horas e 45 minutos, hora certa em Rondônia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. A gente volta já. Falando a verdade. Falando a verdade. Oferecimento Ótica Cabeça Branca. Há 57 anos, a garantia de um nome que você pode confiar. Grupo Desmonza Tintas, fazendo as cores dos seus sonhos. Há mais de 20 anos com você. Tóquio Marine Seguradora. Um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Dê um toque para seu corretor. Casa Fácil Tecron. Telhas e blocos de concretos. Fone 3222-8193. Casa Fácil Tecron. Cubra sua casa de beleza e tecnologia. Assembleia Legislativa de Rondônia e Vestibular Faro. Inscrições em www.faro.edu.br. Você tem um sonho? Tem foco? Um objetivo? Você tem futuro. Venha para uma faculdade moderna que oferece cursos com alta empregabilidade e com profissionais preparados para fazer a sua vida profissional decolar. Veste Faro agendado. Agende sua prova pelo faro.edu.br ou pelo 3217-5151. Venha se superar na Faro. Seus olhos, seu olhar no meu, janelas da alma, luz pra toda a vida. Ver a vida com bons olhos, é a escolha certa pra você. A melhor escolha pros seus olhos. Ótica Cabeça Branca. Na José de Alencar, em frente ao Palácio do Governo, e Pinheiro Machado, com Campos Sales. Há 57 anos, o nome garante. Cardio Center, uma clínica especializada em cardiologia e pronta para realizar todos os exames necessários que garantem um diagnóstico perfeito. A Cardio Center possui o maior quadro de cardiologistas do estado, equipamentos de alta tecnologia e um ambiente amplo e moderno, onde você e sua família estarão em boas mãos. Faça seu check-up, exames de rotina ou exames mais complexos com quem é especialista no assunto. Cardio Center, Rua Quintino Bocaiúva, entre Brasília e Getúlio Vargas. Fone 3223-0088. Cardio Center, cuidando com o coração. A
As cores estão por todo lugar, assim como a Desmonza Tintas e Abrasivos. Seja na Zona Sul, Leste ou Centro de Porto Velho, você encontra uma Desmonza perto de você, com atendimento especializado e entrega rápida. Tudo para fazer as cores dos seus sonhos realidade. A Desmonza tem as melhores ferramentas e produtos de alta qualidade para você soltar a criatividade. Seja para pintar uma parede, sua casa ou seu carro, conte conosco. Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. A indústria de Rondônia está cada vez mais forte e competitiva. Através do SENSE, Senai e EL, o Sistema Fiero promove o desenvolvimento, fomenta a inovação e a sustentabilidade, gera riqueza e faz o Estado crescer. A indústria é a força que o Brasil precisa para voltar a crescer. E a indústria de Rondônia está fazendo a sua parte. Sistema Fiero. Federação das Indústrias de Rondônia. Supermanhãs 95. De segunda a sábado, 8 da manhã. 95. Falando a verdade. Estamos de volta. Falando a verdade. 12 horas e 48 minutos. 12 horas e 48 minutos é a hora certa em Rondônia. Agora eu quero falar sobre a ótica Cabeça Branca. Quando o meu oftalmologista prescreveu os meus óculos, eu pensei imediatamente na ótica Cabeça Branca, porque eu conheço o trabalho deles e sou cliente há muito tempo. Eu uso as lentes Varilux, que são as primeiras multifocais do mundo e são as lentes que têm uma qualidade inquestionável. Para você que está precisando fazer seus óculos, eu recomendo as lentes Varilux e aconselho a ótica Cabeça Branca. Afinal, são 57 anos de trabalho com qualidade. Ótica Cabeça Branca. Essa eu garanto. Falando a verdade. 12 horas 49 minutos. 12 horas e 49 minutos é a hora certa em Rondônia. Gente, deixa-me ver aqui por onde a gente começa esse derradeiro bloco. Crise afasta PT e PMDB em coligações. O PMDB terá o PSDB como parceiro favorito na formação de chapas para disputar as prefeituras, posição que era do PT. Em 2012, o PMDB fechou 282 coligações, nas quais tinha um petista como vice. Em 2016, são apenas 124. A coisa está murchando. E peito que não dá leite, ninguém chupa. Falando a verdade. Gente, a coluna Notas e Informações do jornal Folha de São Paulo, aliás, do jornal Estado de São Paulo, vem dizendo que o placar 6-5 mostra a dificuldade do Supremo Tribunal Federal diante da dubiedade da lei da ficha limpa. Quer dizer, a lei não ficou clara, aí parece que ficam procurando falhas na lei. Agora, o interessante é que, encontrando as falhas, ninguém propõe emendas, deixa com a falha, porque é por ali que vai se poder tornar a lei inócua. Falando a verdade. A OAS assinou termo de confidencialidade com investigadores da Operação Lava Jato, que permite a partir de agora negociar formalmente um acordo de delação premiada dos seus executivos. Aí vem novidade. E até onde, né? E até onde nós vamos ter que conviver com essas histórias esquisitas ou esquisitérrimas, né? Muito esquisitas. E a Olimpíada do Rio de Janeiro chegou ao fim ontem com o 7º ouro do Brasil, que derrotou a Itália por 3-0 na decisão do vôlei. Foi a melhor campanha olímpica do Brasil, com vitórias inesquecíveis e comemorações merecidas.
Bem legal isso aí. Agora tem uma pergunta interessante. Estão perguntando o seguinte. Aliás, essa pergunta está bombando aí nas redes sociais, na internet, né? Como é que os Estados Unidos da América do Norte têm mais de 1.000 medalhas olímpicas? Como é que os Estados Unidos da América do Norte têm mais de 1.000 medalhas olímpicas e não tem nenhum ministro do esporte, né? E outros países por aí têm ministro do esporte e um minguado de moeda de ouro. De medalha de ouro. Bom, não deixa de ser moeda, né? É uma pergunta para ser respondida, ou uma oportunidade para se afirmar que nós temos ministérios que não têm nada a ver com nada, não apresentam nenhum resultado e que isso precisa ser examinado com muita seriedade. Falando a verdade. Há 3 dias do início do julgamento final do seu processo de impeachment no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff afirmou na madrugada desta segunda-feira, numa entrevista ao Sistema Brasileiro de Televisão, que não tem a menor intenção de renunciar ao mandato. Abre aspas. Não tenho a menor intenção de em nenhum momento renunciar. Não dou esse presente para eles, afirmou a petista na entrevista em referência ao grupo do presidente em exercício Michel Temer, a quem chamou de usurpador golpista. Embora aliados de Dilma digam que ela já dá seu impeachment como certo, a presidente afastada declarou que lutará até o fim para se manter no cargo. Realisticamente lutarei até o fim, disse. Jamais eu jogo a toalha. Mas dessa vez a coisa está pegando. Mas ela é uma mulher corajosa, né? No tempo da guerrilha ela sempre foi assim, está na primeira linha, né? Então, de repente ela revive momentos da sua juventude. Falando a verdade. 12 horas e 55 minutos, hora certa em Rondônia. Chama aí o Macaco Simão. Simão é ouro para o Brasil e para o mundo. Buenos dias, Boechat. Acorda macacada. Nossa. Eu acordei complexado, Boechat. Por quê? Traumatizado. Por quê, Simão? Não aguento mais ver atleta, todos com aquela barriga tanquinho. Não aguento mais ver barriga tanquinho, Simão, Vou lançar a campanha. Abaixo o tanquinho, viva o Chopinho. Eu ando tão complexado que eu tô tomando banho de roupa. Nem tiro a roupa pra tomar banho. Tô igual... Espelho, joguei todos fora. Complexo de tanquinho, viu? Excelência. Pois não. Habemos predestinados? Sim, meu caro Boechat. Predestinados olímpicos, é claro. Claro. Tem um nadador canadense chamado Richard Funk. Esse incorporou o espírito do Rio. Virou carioca. Ele entra na quadra assim, ó. Na piscina. Vai, e agora? Virou carioca. Quem mais? Tem um corredor finlandês. Corre como um raio e se chama Moro. O Lula tá ferrado. Corre mais que notícia ruim, né? Corre, Lula. Agora, o nosso Marcos Lacerda, nosso repórter no Rio de Janeiro, mandou para nós dois boletins. O primeiro da Luana Bernardes, que entrevistou uma turista e com a maior tranquilidade disse: olha, temos uma turista que já está indo embora. E aí perguntou para a moça: como é seu nome? E ela: Aikaganderon. Entre os turistas já se despedem da cidade maravilhosa
está a americana Aika Gunderson, que veio ao vivo para assistir. Aika Gunderson na Cidade Maravilhosa. Aí o outro repórter nosso, Carlos Briggs, também do Rio, falou de uma atleta do Taekwondo da Finlândia, que como é que chama? A brasileira lutou ao pé da letra, em condições de igualdade com a finlandesa Suvi Mikkonen, que foi colocada nos Jogos Olímpicos. Me comem, mas não me bate. Me come e me bate. Você me come e eu te bato. E derrotou a brasileira. É os cacófatos. Tem... peraí, breaking news. Opa! Breaking news! O presidente Zé Simão tem uma péssima notícia para dar pra nós. Tenho. Piauí Herald. Uá. Neymar fratura o topete e está fora do Instagram. Agora, Simão, depois da reconciliação do Neymar com o Galvão, parece que o Galvão também ficou comovido porque estavam batendo muito no Neymar durante o jogo contra Honduras, Sim. Como é que foi? Chorou. Estão batendo no Neymar. Uá. Como é que é? Uá. Estão batendo no Neymar. Eu nunca soube por que a representação escrita do choro é buá. Alguém chora fazendo buá? Eu. Uá. Agora um breaking news final aí. Quer ver? Excelência descobre, José Simão, os químicos do PGN descobriram quem poluiu a piscina do Parque Olímpico da nossa Maria Lenk. Foi a nadadora chinesa. Por quê? Como é que você descobriu? Xin Xin, o nome dela. O que ela fez na piscina? Ela fez Xin Xin na piscina. Hasta amanhã, excelência. Hasta amanhã, pois é. 13 horas é a hora certa em Rondônia. Encerramos aqui o nosso Falando a Verdade desta segunda-feira com a promessa de que amanhã, ao meio-dia, nós estaremos de volta. Eu e vocês. Até lá, um abraço. Tchau. Termina aqui Falando a Verdade. A notícia comentada com Eudes Lustosa. Falando a Verdade. 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 Falando a Verdade.